E vamos para mais um resumo da Rainha da Pérsia. Mas não se esqueça do like e de assistir o vídeo até o final. E se vocês conhecem alguém que gosta de assistir esse tipo de conteúdo, por favor compartilhe para que eles possam, através deste vídeo, aprender um pouco mais sobre o nosso Deus. No resumo dessa segunda-feira, 22 de julho, como vimos no capítulo anterior, Dario confronta o pai, dizendo não aceitar a esposa de volta pelo fato do pai ter se deitado com ela. O rei nega, mas ele não acredita. Iniciamos este capítulo em que Hayat, a serva da rainha, diz a ela que os boatos entre os eunucos é que o rei teve um caso com Artainte, mas Esté prefere não dar ouvidos às fofocas e pergunta a respeito das filhas do rei. Ariana diz que elas continuam quietinhas no canto delas. Esté pede para que as servas a leve até as meninas. Enquanto isso, o rei, muito furioso, por conta da forma com que Dario o tratou, diz quem ele pensa que é para desrespeitá-lo dessa maneira. Ataxerxes diz que Dario mudou muito depois que a mãe morreu. Xerxes pergunta ao filho Ataxerxes se ele entende o porquê teve que matar a Mestres. Ele diz que sim, pois a mãe nunca respeitou o rei e nem as outras pessoas, e que Dario é muito parecido com a mãe, e que às vezes parece que ele está armando algo contra o rei. Xerxes pergunta ao filho: você acha que ele teria coragem de algo assim? Ataxerxes responde dizendo não saber, mas que ele fica de conversas com Artabano e se encontra às escondidas com alguém que ele não sabe quem é, e parece ser muito suspeito. O rei fica pensativo e diz ao filho que não quer que ele saia mais sozinho. Ataxerxes pergunta ao pai se ele confia em Artabano. O rei responde dizendo que não, e que precisa encontrar alguém de confiança para substituí-lo. O rei agradece o apoio do filho e diz que precisa ir para levar Esther para conhecer suas filhas. As pessoas que ficaram desabrigadas com a enchente continuam recebendo todo o apoio. Artabano cobra que os soldados sejam mais rápidos para montar as tendas dos desabrigados. Dario aparece e diz para Artabano que sabe de Artemise e do envolvimento dele no roubo da embarcação. Artabano diz a ele que já sabe, mas não é porque que Armestres morreu que os planos dela não podem ser concluídos. Dario pede para que Artabano o encontre mais tarde e leve Artemísia. A rainha Esther chega para ver as filhas do rei e ouve elas a elogiando. Então ela se junta com as meninas para conversar com elas e começa a contar sua história. Parece que a rainha já ganhou a confiança e o carinho das pequenas. No meio da conversa, o rei aparece, o que faz com que as meninas fiquem com medo dele. Então, para deixar as meninas confortáveis e sem medo do pai, Esther diz ao rei que não é apropriado que ele as veja sem ter se arrumado antes, e que vai preparar tudo para eles se encontrarem no jardim secreto, o que deixa as filhas de Xerxes curiosas para conhecer. O rei diz então que irá se preparar para o encontro e que espera pelas filhas. Enquanto Dário está ali à espera dos seus convidados, Artainte chega e diz que se ele não tratá-la como esposa, que ela irá embora de Persépolis e que os convidados dele não irá gostar nada disso. Sem entender, Dario a pergunta sobre o que ela está falando. Então entra os convidados de Dario, o que o faz pensar que todos estão juntos no mesmo plano. Então eles começam a tramar contra o rei Xerxes. Dario diz que não aguenta mais ver a bagunça que o rei está fazendo com o império que os seus antepassados construíram, e que eles precisam fazer alguma coisa o mais rápido possível. Artabano diz que com o decreto a raça de judeus não irá mais existir, e que a rainha não terá mais apoio no império. Artemísia diz que Dario precisa aproveitar a divisão do reino para tomar o lugar de Xerxes. Esther chega com as filhas do rei ao banquete no jardim secreto, o que as deixa admiradas, mas ainda com medo do pai. Esther procura fazer com que elas fiquem à vontade. Ataxerxes agradece Esther pelo convite, pois ele não se lembra de já ter feito uma refeição junto com seu pai, o que deixa Xerxes espantado, e diz que com certeza eles já devem ter comido juntos.
Artaxerxes diz que não, mas o que importa é que agora eles estão tendo esta oportunidade. Antes de começar a servir o jantar, o rei se dirige a Rodoguna e a Mistes e diz que gostaria muito que as filhas morassem em Suzã com ele. O jantar é servido e todos se divertem com as histórias que ali são ditas. Arbono se emociona, pois nunca havia presenciado essa cena em família antes, no palácio. O rei ali com suas brincadeiras consegue arrancar risadas das filhas, que agora parecem estar à vontade perto dele. Realmente todos se sentiram felizes e à vontade nesse jantar. Esther é luz por onde passa, pois tem a presença de Deus em sua vida. Ao ver Arbona emocionado, Neemias pergunta o que ele tem. Ele responde dizendo que está feliz em ver Xerxes vivendo essa experiência em família. Neemias diz que isso é dom de Deus, pois foi ele quem criou a família e a família o representa. Arbona diz que Deus está usando Esther para se mostrar para Xerxes e seus filhos. Na fala do autor, ele diz que a mulher tem este dom, pois foi Deus quem a deu. E como o rei Salomão diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Então entra na cena em que Artaínthe diz a Dario que se ao invés de matar o pai, ele não o ajuda, Dario diz que ela só está preocupada pois sentirá falta do amante. Então Artaínthe diz a Dario que não aconteceu nada entre ela e o rei, pois ele só queria saber informações a respeito da mãe dela. Artaínthe pede perdão a Dario por não tê-lo valorizado quando o amor dele era só para ela, e pede uma nova chance. Dario a abraça e diz ter sentido muito sua falta. Enquanto isso, no jardim, o jantar foi tão bom que o rei marcou outro. Artaxerxes abraça o pai e agradece pelo momento que passaram juntos. O rei pede um abraço das filhas, que agora vai sem medo. Então se encerra aquele lindo jantar com muitas declarações de amor entre Esther e Xerxes. No dia seguinte, Xerxes leva Esther para conhecer o lugar onde irá ser construído um lar para eles morarem fora do palácio. Esther fica muito feliz. Xerxes revela para Esther que já tem tudo que precisa para ser feliz e por isso passará o reinado para Dario. Artabano e Artemísia os observa de longe. Artemísia diz que o rei precisa ser logo removido do trono. Reunidos ali em um grupo de judeus, Mordecai os encorajam a lutarem por suas vidas, pois Deus estará com eles. Ele pede para que todos não esperem que os inimigos venham até eles, mas que eles vão até seus inimigos e os matam. Ela pede perdão a Esther por ter atacado seu povo no passado. Esther diz que veio buscar Esdras para falar com o rei. Chegando no palácio, o rei convida Esdras para ser um dos escribas do palácio. Esdras aceita, mas pergunta ao rei se ele terá que se tornar um eunuco. Todos riem. O rei diz que não, o que deixa Esdras aliviado. Neemias leva Esdras para conhecer a sala dos escribas. Arbona chega, o rei diz a Esther que precisa sair para resolver assuntos urgentes do reino. Esther pergunta ao rei para onde ele vai, mas ele não diz, o que a deixa desconfiada. Sem saber para onde o rei está indo, Esther resolve segui-lo. Ao ver a presença de Artaínthe, Esther deduz que o rei marcou o encontro com ela, o que a deixa decepcionada, andando sem direção, e acaba caindo nas armadilhas dos filhos de Amã. E vamos ficando por aqui. Obrigada a todos que assistiram.